Não existe nenhuma outra religião que tenha o seu livro saco sagrado, que foi escrito por Deus, que foi dado por Deus, que foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que tem ali profecias, revelações que se cumpriram, de coisas que aconteceram, de coisas que acontecem, de coisas que depois de não sei quantos anos aconteceu e está se cumprindo até hoje. Não existe. Então, com todo respeito a todas as religiões aí, vocês estão num caminho que pra mim, sei lá, vocês podem seguir o que vocês quiserem. É estranho, é esquisito. Porque eu procuro buscar a verdade, pautado na verdade, no conhecimento da verdade. Porque eu não vou estar seguindo aquilo que não existe, aquilo que não procede, aquilo que não é verdade, aquilo que não agrega, aquilo que não é real, aquilo que não vem realmente de Deus. Porque o diabo, ele queria ser Deus, você precisa entender isso. E aí ele foi abatido até as profundezas do inferno, mas ele caiu na terra, ele está solto por aí. Não os mais fortes estão presos, um dia ele vai ser solto. Mas eles continuam querendo fazer o quê? Corromper a humanidade. E como ele vai corromper, apóstolo Newton? Levando as pessoas a deixar a Deus e adorar a ele. Ou como tem um satanista, tem um luciferiano. Entendeu? Tem até macumbeiro que ele fala, não, eu adoro o diabo mesmo, tem pacto com o diabo. Ele fala que ele tem. Tá entendendo como é que é? Você vê que até o macumbeiro fala que ele já tem pacto com o diabo. Tá entendendo como é que é? Que ele vai se aprofundando, aí chega uma hora que ele fala, é isso mesmo, tô fazendo um pacto com o diabo e tudo tem. Tá entendendo como é que é? E aí você vê que a igreja católica faz a mesma coisa, ensina lá um monte de idolatria. Para adorar Maria, igual o povo adorava Diana, rainha do céu. Igual o povo adorava Baal, lá as imagens de escultura, adorava Moloque. Deus não pediu para ninguém ficar prostrado atrás de imagens de escultura adorando ele. Eu vou trazer depois aqui uns textos e eu vou provar para você que Deus abomina essa prática, isso é pecado. Então como é que uma igreja que fala de Jesus, que Cristo é o cabeça da igreja, e aí ele está tirando Jesus de lado para adorar Maria, para adorar várias outras imagens? E essas mesmas imagens que é adorada lá na igreja católica é adorada lá na macumba lá. Aí às vezes muda o nome. Aí eles fazem ritual para destruir a vida dos outros, destruir casamento, não sei do que, destruir a vida, mandar enfermidade, para matar, para não sei do que. Que história é essa? Que bagunça é essa? Então o problema às vezes do irmão católico, todo respeito aqui os católicos, vocês não estudam a Bíblia, vocês não lêem a palavra de Deus, vocês ficam só escutando a história furada do padre. Você não tem que estar indo nas ideias de ninguém não, você tem que meditar na palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, que é onde vai te levar pro céu. O Papa não vai te levar para lugar nenhum não. Inclusive o Papa estava falando que Jesus errou, que Jesus pecou e que Jesus fracassou na caminhada dele aqui na terra. Quem é esse Papa para falar que Jesus fracassou? Não, procura aí Papa falando que Jesus fracassou. Você vai ver ele falando, o Papa aí que tá lá no Vaticano lá agora falou que Jesus fracassou. Ele que é um fracassado. Como é que vai falar assim no meu Criador, no meu Salvador? Ele é louco? Ele tem problema na cabeça, esse cara? Aí você tá seguindo um cara desse? Não, as ideias do cidadão. E não é de agora que você vê vários papas que estrupavam até criança lá, violentava, estrupava, fazia várias coisas. A maioria desses padres aí, ó, não vou criticar os irmãos. Tem padre aí que tem compromisso com Jesus, que ouve a palavra de Deus. Eu acredito sim. Que não adora imagem de escultura, que prega até a verdade. Eu já vi uns falando aqui para não adorar imagem nem nada. Deus tá libertando. Eu acredito que uns desses padres vai ser salvo. Agora, igual esses caras assim, ó. Minha oração é que ele seja liberto, que ele tire essas escamas do olho. Porque lá você vai ver, tem um lugar que eles ficam sentados lá no Vaticano, lá tem logo uma serpente em cima. A serpente que eu sei é o diabo, né? Por que eles vão fazer um local lá, um templo lá, que é uma serpente? Não, reflita. A serpente não foi que trouxe o pecado pro mundo, que enganou lá? Aí ele fala que Jesus fracassou. Que Jesus tinha que ter tido uma família, isso e aquilo. Jesus fracassou. As ideias desse fracassado, desse Papa. Então vai, fica seguindo o Papa que você vai ver. Queimar lá no fogo do inferno, junto com o Papa. A Bíblia abomina a adoração de imagem de escultura, adorar outro Deus. Não existe outro Deus, só existe o nosso Deus glorioso. E é só diante dele que a gente vai se prostrar e vai clamar. Desde o começo do mundo o povo ficava adorando imagem de escultura, adorando outros deuses, e Deus ficava irado com eles e mandava praga, peste, deixava fome e desgraçava com a vida deles porque eles tinham recusado a Deus. Tá na Bíblia, isso aí os padres sabem. Então por que eles ficam ensinando essas heresias?
Tem igreja dessas igrejas católicas aí que foram com os irmãos cristãos, protestante igual eu que prega a verdade aqui, ó. Lá no passado, sabe o que eles fizeram? Mataram os irmãos tudo. Tem igreja feita com os ossos dos irmãos. Olha a igreja que você segue. Pesquisa aí que você vai ver na internet. Igreja católica levantada com os ossos dos cristãos, dos protestantes que a igreja católica matou. Coloca aí pra você ver. Coloca aí que você vai ver. Então você está sendo enganado há muitos anos. Você vai abrir o seu olho que dia? Que hora que você vai abrir seu olho? Não deixa o diabo te enganar. Se uma pessoa fala que Jesus fracassou, como essa pessoa tem respeito? Isso é blasfêmia. Se o cara está blasfemando contra Jesus, esse cara vai te ensinar o quê? Até o próprio diabo ele dá um de bonzinho. Ele conversa bonito. Ele fala que vai dar riqueza, ele está cuidando de você, ele vai te ajudar, mas no fim ele quer que você queima lá no inferno com ele, porque ele é invejoso, pilantra, ele sabe que a sentença dele é essa. E ele sabe que não tem pra onde ele correr. E ele quer levar você para queimar com ele lá no inferno. É por isso que ele inventou esses monte de religião, um monte de doutrina, um monte de seguimento de coisas que não presta. Porque se você saiu da verdadeira, que só tem dois caminhos. A Bíblia de Jesus, ele diz, tem dois caminhos só. O caminho estreito que conduz à salvação. O caminho estreito que conduz à salvação. E o caminho largo que conduz à perdição. O caminho estreito aqui é Jesus, porque ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O Papa não é o caminho, o budismo não é o caminho, o shintoísmo não é o caminho, o espiritismo não é o caminho, o kardecismo não é o caminho, a macumba não é o caminho é Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tá entendendo? É isso aí, pronto e acabou. Saiu disso, pode ter certeza que você não está no caminho. Saiu disso, você está no caminho largo. Segundo aquilo que você quer, daquilo que te agrada, segundo o seu preceito, a sua vontade, aquilo que você acha mais interessante para a sua vida, aquilo que você quer. Você pode escolher o que você quer para a sua vida, só que o final da sua vida você vai ter uma consequência, vai ter um tribunal que você vai ter que prestar conta. E quando chegar lá, você não vai poder falar que você não ouviu, que você não sabia nada, você está ouvindo aqui, ó. Então você não vai ter desculpa. Ah, eu não sabia, ninguém falou comigo. Ah, não estou sabendo de nada. Não, senhor. Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado a toda criatura. Ele está sendo pregado aqui para você a verdade. Aí se você quiser ouvir, vai ser uma maravilha de Deus. É só você ler a Bíblia, seguir as doutrinas da Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz pra você fazer, você faz. Aquilo que a Bíblia diz pra você não fazer, você não faz. É só isso que Deus quer. Colocar Deus sobre todo o seu coração, de todo entendimento sobre a sua alma. Olha isso. Amar o seu próximo como a você mesmo. E ter Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Você já sabe que Ele é seu Salvador. Você já sabe que Ele morreu por você na cruz. Você já sabe que Ele é tudo. Então é só adorar Ele, servir a Ele, glorificar Ele. Mais ninguém. É difícil isso daí? Não, não é. Qual a dificuldade nisso daí? E aí ele vai moldando, vai lapidando a sua vida, vai trabalhando, e você vai se tornando cada vez uma pessoa melhor. E vem as honras, vem as bênçãos, vem os milagres. Deus começa a te honrar, as pessoas começam a ver a mudança na sua vida, como você tem sido um homem incrível, uma mulher incrível, uma pessoa incrível. Fala, nossa, eu também quero. E você começa a ser diferente. Mas você tem que ser praticante, não ouvinte. Não escutante, né? Que você tem que ser ouvinte, sim. Que aquele que ouve, já expliquei. Desce para a tábua do coração e pratica. Entende? E aí começa a ter resultados. Não tem como você ter resultado se você não praticar. Não tem como ter resultado se você não exercer. Não tem como você receber a bênção se você não seguir os preceitos de Deus. Papai não vai dar bênção pra gente que não obedece. O filho obediente ao pai, ele faz direitinho as coisas, o pai fala, não, ela tá querendo isso. Ah, ele tá querendo isso, não, ele tá merecendo. Eu vou abençoar ela agora, vou dar pra ele agora, vou presentear ele, vou presentear ela. Não é assim? A gente que é homem já não é assim? Então você imagina o Deus Pai glorioso no céu. É a mesma coisa. Então não fique em rebeldia, não endureça o seu coração e nem fica com maldade fazendo coisa errada. Senão você não vai ter vitória.